Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, você que está nos ouvindo pela Rádio Liberdade FM, quem está nos assistindo também pela TV Liberdade 23.1, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu quero dizer para você que hoje é dia de milagre na nossa vida. Hoje é dia de bênçãos de Deus na nossa vida. Hoje é dia de recebermos as promessas do Senhor. Você crê? Tudo é pela fé. Se você crê, então você vai viver as promessas de Deus. Se você crê, você vai experimentar o poder de Deus, os milagres de Deus na tua vida. Mas é preciso crer, é preciso confiar na palavra de Deus. Deus é simples assim. Pastor, o senhor pode chegar assim e prometer assim na rádio, na televisão e dizer que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai salvar. Eu posso pela palavra, pela fé. Tá? Então, isso só vai acontecer no âmbito espiritual. Isso só pode acontecer na esfera da fé. Então, eu creio. E a pergunta que eu faço é, você crê também? Eu creio que na minha vida vai se manifestar o poder de Deus. Milagres, maravilhas, salvação, restauração para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar. E eu creio que através dessa programação da minha vida, Deus também pode tocar na tua vida e te abençoar. A questão é, você crê? Você confia? Você tem fé nesse Deus, na Bíblia, né? Então, meu irmão, essa é a questão. Então, Deus é simples assim. Eu não estou dizendo que é fácil. Até porque muitas coisas que Deus faz ou que Deus tem para fazer na nossa vida, talvez sejam impossíveis, humanamente falando. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, talvez você esteja vivendo uma situação que ela é impossível, humanamente falando. Talvez você está enfrentando uma doença que nem os remédios não estão curando. Talvez você está enfrentando uma enfermidade que a medicina não está te ajudando. Aí eu chego aqui na TV, na rádio, aí eu falo assim, de forma simples, Deus vai te curar. Deus vai mudar essa situação. Não é simples falar isso? E a fé é simples assim. Agora, que é fácil, eu não posso dizer que é fácil, porque eu não posso fazer. Você também não pode. Os médicos também não estão podendo te ajudar, nem os remédios estão te curando. Agora, o Deus que pode todas as coisas, em quem nós cremos e confiamos, se você vier crer e confiar, Ele fará o impossível na tua vida. Porque por mais que seja difícil para nós, por mais que seja impossível para nós, por mais que as coisas sejam difíceis e impossíveis para nós, Deus tornou simples a realização do milagre, Deus tornou simples a realização do impossível na nossa vida, pela fé. Então o que Deus quer que nós tenhamos é fé. Pastor, e como é que eu faço então para me ter fé? Aí é outra questão. Como é que eu faço então para me aumentar a minha fé? Jejum, oração, leitura da palavra, crer em Deus. Isso aumenta a tua fé. Toda terça-feira, no dia de hoje, nós fazemos um jejum coletivo, aonde lá na igreja, todas as pessoas que congregam conosco, na comunidade evangélica Viva em Cristo, nós fazemos um jejum da terça-feira, até o meio-dia, em consagração. E o que é o jejum? O jejum não é uma forma da gente se mostrar que é melhor do que os outros. O jejum não é para a gente se achar melhor do que os outros. Pelo contrário, é para reconhecer a nossa fragilidade, as nossas fraquezas e as nossas limitações. E o jejum, ele é um reforço à oração. É uma arma poderosa contra a incredulidade. Se tem uma coisa que o jejum faz,
na nossa vida é tirar a incredulidade do nosso coração. Então, quem jejuma, ele está vencendo toda a barreira, todo impedimento dentro de si mesmo. Então, antes de eu estar aqui jejuando, para que Deus faça algo na vida dos outros, primeiramente, o que vai acontecer é a obra de Deus, ela vai se manifestar na minha vida, rompendo essa incredulidade, tirando essa barreira, tirando as dúvidas do meu coração. Então eu começo a acreditar no poder de Deus. Eu começo a crer que o poder de Deus pode se manifestar em mim, e qualquer pessoa também que necessitar e que estiver fraca, estiver sofrendo, estiver com algum problema, eu posso ativar a fé dela. Eu posso gerar fé na vida dessa pessoa através da palavra que eu vou ministrar, através da oração que eu vou fazer pela vida dela. Então eu estou em jejum, eu estou em consagração, a minha fé está se fortalecendo, toda a incredulidade está saindo de dentro de mim, da minha mente, do meu coração. Então eu já não tenho mais limitações dentro de mim, eu não estou com dúvida, eu não estou duvidando, eu não estou, criando barreiras na minha mente, eu não estou com distrações, eu estou focado na palavra, porque é muito importante quando você estiver jejuando, você não ficar cheio de distrações, Tira tudo isso diante dos teus olhos, tira as distrações do que você vai ver, do que você vai ouvir, do que você vai falar, e procura se consagrar, se santificar diante do Senhor. O Espírito Santo faz isso na tua vida. Você se consagra a Deus, o Espírito Santo ele te santifica, ele vai te justificando, te santificando diante de Deus. E aí você consegue gerar dentro de você uma fé extraordinária. Uma fé tão poderosa que com um toque uma pessoa pode ficar curada. Com a imposição das nossas mãos, o doente ele fica livre das enfermidades. É tão extraordinário o poder que o jejum traz como reforço à oração, a nossa vida de oração, porque a oração também ela tem que ser constante, é uma vida de oração, que ela proporciona essas coisas. Então ela gera milagres. É por isso que eu comecei essa programação aqui dizendo para você que está assistindo a TV Liberdade, você que está ouvindo a Rádio Liberdade, a Rádio Líder FM, eu afirmo a vocês aqui agora, diante da palavra de Deus que está aqui comigo, diante da fé que eu tenho no meu coração, eu, pastor Miqueias, um pobre cego nu, miserável, um ser humano igual a você, fale pecador, mas pela fé que eu tenho no meu Deus e pelo propósito que eu estou carregando comigo aqui agora, eu digo a você, hoje é dia de milagres, hoje é dia de vitória, hoje é dia que Deus vai manifestar o poder dele na tua vida, hoje é o dia que você pode sair dessa prisão espiritual, dessa amarração de problemas, de sentimentos. Talvez você está angustiado, talvez você está deprimido, talvez você está aí trancado dentro de si, nas suas emoções, com mágoa, com ressentimento. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez você está vendo a sua família se arruinar, seu casamento indo por água abaixo. Talvez você está aprisionado em tantas situações difíceis que você não vê como sair dela. Você não vê como sair dessa situação. Então eu quero falar com você, meu irmão. Você que acredita na palavra de Deus. Você que agora pode tomar uma atitude e passar a crer na palavra de Deus. Eu estou falando com pessoas simples. Eu estou falando com pessoas que têm temor quando fala no nome de Deus. É isso. Eu não estou falando com um zombador. Zombadores que quando se fala na palavra de Deus, quando se fala de igreja, quando se fala de pastor, já fica zombando. Que duvida. Que no coração e nos pensamentos zomba das coisas de Deus. Eu estou falando com quem é simples.
com quem, quando abre a Bíblia, ela pede reverência para as pessoas. Olha, faça reverência, escuta a palavra de Deus. Eu estou falando de pessoas que quando entram no quarto e dobram o seu joelho para orar e falar com Deus, em simplicidade, os céus se abrem. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas simples, tá? E que muitas vezes essas pessoas simples, a maioria delas nem tem tanta instrução, conforme o mundo e a sociedade apresenta como um padrão para as pessoas serem alguém na vida. Eu estou falando de pessoas simples, mas que têm dentro delas essa vantagem na simplicidade de crer nas coisas de Deus, muito mais do que pessoas que carregam títulos, posições, que têm cargos, que têm muito conhecimento acadêmico, não ignorando essas coisas, não estou dizendo que nada disso aí não é válido, mas quando a gente se apoia nessas coisas e deixa a simplicidade e a fé de lado, fica abaixo dessas coisas, nós perdemos muito, porque nós perdemos contato com Deus. Nós diminuímos a nossa confiança em Deus. Você pode alcançar níveis acadêmicos, de conhecimento, estudar, ser uma pessoa muito bem instruída, desde que você não coloque essas coisas acima da sua fé. Desde que todas essas coisas não fiquem num padrão, sabe? Como se isso fosse mais vantajoso para você ter essas coisas, se apoiar nela, do que em Deus, do que na fé. Aí quando você vê um pastor, quando você vê alguém na igreja falando, que recebeu um milagre, que ela pode receber o milagre dela, que a vida dela vai mudar, aí você duvida. Aí você diz, não é tão simples assim não. Não é. Quem disse que é simples assim para Deus mudar a história de alguém, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo? E às vezes você começa a duvidar da sua própria vida. Calma aí, quer dizer que para Deus fazer isso na minha vida é só assim? Quer dizer que é simples assim? Aí você começa a duvidar do poder e da grandeza de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você aqui de Moisés. Quando ele foi falar com Deus, olha só, eu estou falando de Moisés. Você sabe quem era Moisés? Quem foi Moisés? Moisés foi o libertador do povo de Israel lá do Egito. Moisés tinha visto milagres e maravilhas. Moisés viu Deus enviar as 10 pragas no Egito, humilhar Faraó e os seus exércitos, destruiu ele lá no Mar Vermelho, depois de ter resgatado o povo, depois de ter feito o povo passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Depois de Moisés ter visto tudo isso, depois de Moisés ter visto Deus, passar pela fenda da rocha, ele viu a glória de Deus pelas costas. Ele era um legislador, Moisés era muito mais do que um profeta. Ele trouxe a lei de Deus para o povo de Israel, ele instituiu o sacerdócio de Israel. E uma vez Moisés conversando com Deus, o povo murmurando, o povo já estava no deserto, já tinha passado o Mar Vermelho, já estava a caminho da terra prometida. E Deus ouviu aquela murmuração do povo, que o povo reclamava: por que tu nos tirou daqui, Moisés, lá do Egito, trouxe a gente para cá para morrer aqui nesse deserto? Nem carne a gente não tem aqui. Lá no Egito a gente comia carne, Lá a gente... que saudade dos alhos porós. Que saudade, das carnes. E claro que no meio dos israelitas tinha egípcios que aproveitaram o momento que os hebreus saíam do Egito e acompanharam. Muitos egípcios acompanharam. E esses egípcios no meio do povo de Israel acabaram influenciando os israelitas a murmurarem contra Deus. E enfim, eles se contaminaram, murmuraram contra Deus. E aí eles disseram que queriam comer carne. E aí Deus se irou contra esse povo, contra essa descendência, essa geração perversa e má, que se esquecia
das promessas que ele tinha feito aos seus pais, a Jacó, a Isaac, a Abraão. Sabe, essa descendência que estava lá no Egito, que se tornou escravo, né, depois que José morreu, era uma descendência que se esquecia das promessas, tá, gente? Eram filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eram descendentes, né, do patriarca, né, Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Por isso que era chamado de israelitas. Mas eles não se apoiaram nas promessas, perderam a fé nas promessas. E aí começaram a se deixar levar pelas circunstâncias, pelas situações. Enfim, aí deixa eu chegar no ponto aqui que eu quero dizer para você sobre a simplicidade de Deus e sobre a nossa maneira de muitas das vezes a gente querer achar que a gente cresceu e evoluiu, né? E que a gente agora está mais preparado ou mais sábio, né? Sábio, instruído. Eu vou usar exatamente as palavras que está escrita aqui, que eu vou pregar daqui a pouco. Eu não estou pregando agora não, estou só dando para você aqui uma instrução e dando uma pincelada na mensagem que eu vou pregar depois da oração, né? Do primeiro bloco. Então veja só. Quando a gente começa a se achar muito sábio, instruído, agora eu tenho muito conhecimento, agora eu já sou até formado, agora eu sei, eu leio bem, eu interpreto bem, eu tenho cursos, tenho um nível superior. Então vamos lá, as coisas não é tão simples assim não, as coisas não é bem por aí não. Eu já tenho tantos anos de igreja, né? Assim, já tenho tantos anos de crente, e agora eu não sou mais menino na fé e tal, e agora... E aí vai crescendo e evoluindo, se tornando sábio, instruído e vai perdendo a simplicidade. E se você prestar atenção, e quando você era mais simples e faltava-te conhecimento e instrução, não estou dizendo que você deveria ter continuado dessa forma. O problema é que você perdeu a simplicidade. Evoluir faz parte do ser humano, crescer e evoluir. O que a gente não pode fazer é perder a simplicidade. E aí o que acontece? Quando você estava na simplicidade, mesmo você sem ter instrução e conhecimento, mesmo sem você ser tão sábio e instruído como você é hoje, era onde Deus mais manifestava a sua glória e o seu poder na tua vida. Agora que você está sábio e instruído, que deveria manifestar mais coisas maravilhosas, porque agora você tem experiência, porque agora você tem conhecimento, agora você é uma pessoa muito mais preparada. E cadê os milagres? Cadê as maravilhas? E cadê a manifestação? E cadê a glória e a majestade? E cadê, sabe, o abrir de portas? Cadê o evoluir? Onde é que está? Eu estou falando para mim e para você. Não estou falando só para você. Isso aqui é uma palavra direcionada aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Não é uma palavra que serve só para você. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, mais afiada ela é mais afiada, né, do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra desde a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, enquanto eu estou falando aqui, tanto você como eu estamos sendo sondados e estamos sendo corrigidos e ensinados ao mesmo tempo. Então, cadê as maravilhas? Cadê o poder? Cadê a glória? Já que nós temos muito mais instrução. Será que não foi a simplicidade que nós deixamos para trás? Será que não foi ela? Então vamos lá. Quando Moisés chegou para Deus, e Deus disse assim, olha, Moisés, avisa para esse povo que está pedindo carne. Eles querem comer carne, não querem? Diga para eles que eles vão comer carne, é para se santificar, que amanhã mesmo eles vão comer carne aí até sair pelas ventas. Minha mãe dizia assim, né? Pelas ventas. Aí Deus falou pelos narizes, né? É isso mesmo. Eles vão comer carne até abusar. Sabe o que Moisés disse para Deus? Deus disse assim, Moisés disse, Senhor, nós temos mais de 400 mil homens, ou era 600 mil, me perdoe, eu não estou conseguindo lembrar aqui exatamente, fora mulheres e crianças, aqui nesse deserto. Aí Moisés pergunta para Deus, como é que o Senhor vai conseguir mandar carne num prazo tão curto como esse que o Senhor está dizendo, para esse tanto de gente? De onde é que vai vir esse tanto de carne? Olha só, gente, olha só o que
que Moisés disse para Deus, né? Ele falou para Deus: Senhor, o Senhor vai providenciar essa carne de onde? De onde que vai vir tanta carne? E aí sabe qual foi a resposta de Deus? Aliás, Deus disse assim para ele, Moisés falando para Deus, né? Senhor, o Senhor vai tirar de onde essa carne? Da onde vai vir tanto gado? Da onde vai vir tantos peixes, né? Para dar comida para esse povo. Aí Deus disse só assim para Moisés: Moisés, meu braço teria se encurtado por acaso? Teria se encurtado o meu braço? E o meu poder teria diminuído? Se eu estou dizendo que eu vou fazer, eu vou fazer. Vai lá e fala o que eu estou falando. Só isso, Moisés. Eu só quero que você vá lá e diga para o povo que eu vou fazer isso. Só isso. Não me questione, Moisés. Vai lá e faça. Você está entendendo como é que é? Então, Moisés chegou no nível que ele achava que ele já podia questionar Deus. E olha que Moisés tinha aprendido muito já. Ele tinha crescido muito. Mas ele chegou no momento que ele achava que poderia questionar Deus. E Deus continuou fazendo as suas coisas de forma simples, grandiosa e extraordinária, mas simples assim. Ele diz que vai fazer e ele simplesmente faz. Não importa como, da maneira que ele vai fazer, não importa o que ele tiver que fazer, que recurso ele vai usar. Não importa, isso não importa para mim nem para você. Nós só temos que crer. Crer em Deus. Por isso que eu digo para você, e comecei essa programação dizendo: creia, hoje é dia de milagre, hoje é dia que Deus vai mudar a tua vida, a tua história, a minha vida, a minha história. Hoje é dia que as portas vão se abrir, os céus vão se abrir sobre a nossa vida e coisas extraordinárias vão acontecer. É isso, acabou. Estamos em jejum e oração, os céus estão abertos, principados e potestades cai por terra e nada pode resistir o poder de Deus. Acabou. É isso e pronto, simples assim, amém? Eu vou entrar no bloco comercial, daqui a pouco eu volto com a oração e a poderosa palavra de Deus. Não saia daí, é já que a gente volta. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor ocultou dos sábios e dos instruídos toda essa grandeza e glória e sabedoria e conhecimento do alto, divino, e revelou aos pequeninos, aos simples. E eu te dou graças por isso, como fez o teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, quando esteve aqui na terra. Eu te dou graças, Pai, porque desta forma o Senhor quer que nós venhamos nos manter na simplicidade. Embora venhamos crescer em conhecimento, embora venhamos adquirir a sabedoria, mas se nós perdermos a simplicidade e deixarmos de lado esse entendimento de reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor, a nossa insignificância, então nós nos tornamos os sábios, os instruídos ignorantes, que começa a questionar a Deus, que se revolta contra Deus, porque Deus tem que fazer assim, porque Deus não fez assado. Estas formas tantas que a gente ouve de pessoas se lamentando, quando na verdade deveríamos o tempo todo, constantemente, estarmos aos teus pés prostrados diante da tua grandeza e dessa oportunidade tão rica que o Senhor já nos deu, que é de estar diante de ti, que é a oportunidade da salvação que o Senhor já nos deu pelo teu Filho Jesus Cristo.
O Senhor se importou tanto conosco, nos amou de tal maneira que deu o seu bem mais precioso. Não poupou, não negou o seu próprio Filho unigênito. Enviou para morrer por nós, para sofrer no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, toda a injustiça da humanidade Ele carregou sobre si, e também tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para nos dar paz com Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Nos livrou da condenação e nos livrou das mazelas deste mundo, das mazelas físicas e também espirituais, emocionais, que tanto aflige esse mundo. Quantas pessoas vivem afligidas, quantas pessoas vivem amarguradas, quantas pessoas vivem rancorosas, ódio, ressentimentos. Quantas pessoas não conseguem se libertar de um sentimento ruim que domina a mente dela. E nesse momento, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que há no teu nome, eu repreendo agora, de quem estiver ouvindo e assistindo essa programação, espírito maligno de suicídio e de homicídio. Saia da vida dessa pessoa, bata em retirada, em nome de Jesus. Que seja curado agora toda a raiz de amargura, de ódio, de maldade no coração dessa pessoa, seja curado, seja sarado agora. Pai, no nome de Jesus, que o teu poder alcance essa vida agora, que seja liberado sobre a vida dessa pessoa a cura do câncer, que seja liberado sobre a vida dessa pessoa a cura de toda enfermidade, de todo mal. Envia o teu poder, Senhor, para quebrar as cadeias que aprisiona, acorrenta essa pessoa nos vícios das drogas, da bebida, do cigarro, drogas que prendem, escravizam, humilham essa pessoa. Liberta, Pai. Transforma, restaura. Eu oro por aqueles que estão em casa, prostrados, talvez desenganados da medicina ou fazendo um tratamento que ela já vem sofrendo muito. Em nome de Jesus, que o teu poder alcance essa vida hoje, agora, que ela seja livre dessa enfermidade, que o seu corpo seja curado, que todas as células do seu organismo sejam limpas e purificadas pelo poder de Deus, e ela passe a ter cura, saúde, seu corpo passa a se recuperar, no nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa programação, a cura, o milagre, o poder de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas, sobre a cidade de Bom Jesus das Selvas, e aonde mais chegar essa programação, que sejam alcançados agora, que milagres e maravilhas se manifestem, e muitas pessoas vão testemunhar, e vão dizer que foram curadas através dessa oração, através dessa programação que alcança a vida dela. O Senhor abriu essa porta. Essa programação de rádio e TV é uma porta para alcançar essa pessoa e para que o teu nome seja glorificado, para que os milagres se manifestem e o teu poder vai curar e libertar e o teu nome será glorificado. Obrigado, meu Pai. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que está operando milagres e maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aquele que crê, seja abençoado, toma posse da sua vitória, em um nome do Senhor Jesus Cristo.
Muito bem, meus irmãos, nesse momento nós vamos ministrar aqui agora a poderosa Palavra de Deus. Essa palavra está sendo gravada aqui pela Rádio Liberdade FM, em Bom Jesus das Selvas, também sendo retransmitido pela Rádio Líder FM e também na TV Liberdade, Canal Cultura 23.1. Essa programação ela vai para o YouTube, está sendo gravada e ela vai estar no canal da Rádio Liberdade lá no YouTube, para que você também possa assistir. Glória a Deus por isso. E você que vai receber esse áudio no WhatsApp, compartilha ele, manda adiante, para que mais pessoas possam ouvir e serem abençoadas no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ler um texto sagrado que se encontra aqui em Mateus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 11, do versículo 25 em diante. Nós estamos falando sobre promessas de Deus. Esse ano 2024, ali no Ministério Viva em Cristo, na nossa igreja, nós estamos vivendo as promessas de Deus. Nós estamos crendo que tem promessas grandiosas de Deus para se realizar na nossa vida. Tá? Primeiro passo é crer nas promessas. Segundo passo é se sujeitar a elas, né, a Deus, a palavra de Deus, e obedecer e viver essas promessas. Né? E aí quando elas começarem a se manifestar na nossa vida, temos que dar glória a Deus, né? Glorificar a Deus e não atribuir a nós esse mérito, né, de estarmos vivendo coisas grandiosas, mas dar glória a Deus, que é não tocar na glória de Deus. E esse texto aqui, no Evangelho, segundo escreveu Mateus a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 11, a partir do versículo 25, diz o seguinte, preste bem atenção nas palavras do próprio Senhor Jesus. Tá? Ele disse, versículo 25, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, que é assim que Jesus falava com Deus, o relacionamento dele para com Deus era de filho para pai, embora ele estivesse em carne, e isso inclusive era uma das coisas que os judeus rejeitavam e queriam até mesmo usar isso como uma forma de condenação para Jesus, porque quando ele falava que ele era filho de Deus, chamava a Deus de Pai, eles diziam assim, você está blasfemando, você é homem, como é que você se faz filho de Deus? Você quer dizer que você é o próprio Deus? E ele era de fato, mas Jesus não usurpou o lugar de Deus da forma como eles pensavam que se ele fosse filho de Deus, como ele dizia que era, então cadê teus poderes e milagres para fazer o que nós queremos que você faça? Porque Jesus fez muitos milagres e maravilhas, mas para eles, os líderes religiosos, os judeus ali daquela época, não era aceitável aquilo que Jesus fazia, porque Jesus fazia não para agradar. Jesus nunca fez um milagre para agradar ninguém. Nem a própria pessoa que estava recebendo o milagre, Jesus não fez para agradar. Jesus nunca fez um milagre para se beneficiar também, no sentido de se engrandecer. Não, Jesus fez os milagres que ele fez, todos que ele realizou, foi por amor e misericórdia. Então, quando Jesus estava exercendo a misericórdia e o amor, socorrendo, acolhendo, ajudando, aquelas pessoas que chegavam até ele e acreditavam nele e passavam a crer nele, não tinha como Jesus não atender, não responder. Uma pessoa que se achegava a ele, cheio de fé, não tinha como Jesus não responder. E aí os judeus rejeitavam a Jesus pelo fato dele fazer os milagres e as maravilhas da forma que ele fazia e não do jeito que eles queriam. Muitas vezes os judeus falavam, faz aí um milagre aí para nós ver, aí nós vamos crer em ti. Faz aí alguma maravilha aí, como por exemplo, quando Jesus estava na cruz, eles diziam, desce da cruz, prova que tu é filho de Deus, tu não fez muitos milagres, muitas maravilhas aí, por aí. Agora você faz o seguinte, faz um ato
extraordinária aí. Nós queremos ver você descer da cruz. Vença aí os cravos, os pregos. Cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo agora. Faz isso que nós queremos em ti. Quer dizer, eles eram hipócritas, ignorantes. Se achavam melhor do que o próprio Filho de Deus. Porque eles tinham conhecimento, eram instruídos na lei daquela época, muito bem preparados. E aí Jesus veio na simplicidade, na humildade. E é justamente isso que intriga quem tem algum conhecimento, quem tem algum status e se apoia nisso. Quem tem conhecimento, status, quem se apoia nessa sabedoria, nessa instrução que ela recebeu, ela se torna ignorante e ela tem raiva da simplicidade. Eu vou usar até essa palavra. Ela tem raiva, não, ela odeia a simplicidade. Porque ela se apoia nisso. Agora, quem tem conhecimento, instrução, sabedoria e não se apoia nisso e sabe justamente que essas coisas aí não valem de nada. Serve para alguma coisinha. Agora, o que vale mesmo é a simplicidade. A humildade. Gente, isso é extraordinário. Por isso que Cristo veio em humildade e simplicidade. Aí os judeus rejeitavam. E aí Jesus fazendo as suas maravilhas, os seus milagres. E quando ele dizia Pai, ele não estava se engrandecendo e dizendo, querendo se colocar acima de ninguém, não. Ele simplesmente estava honrando o seu Pai, que era Deus. E os judeus, ao invés de ver isso e se maravilhar e dizer, meu Deus, está diante de nós o Filho de Deus. Eles rejeitaram porque ele era muito simples. Eles esperavam que esse Filho de Deus, para eles, fosse alguém muito culto, muito... como eles, hipócrita, igual a eles. Você está entendendo como é que é? Aí Jesus, na sua simplicidade, ele fez essa oração dizendo, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que coisa extraordinária, gente. Ali estava em carne o Filho de Deus. Ali estava o projeto de salvação de Deus para a humanidade. Desde a queda de Adão até esse exato momento, passaram-se gerações e gerações. Os estudiosos da Bíblia falam das dispensações. E tinha passado, outras dispensações no passado, da inocência, da lei, e agora estava diante da dispensação da graça, que nós estamos vivendo já esse restinho agora, esse finalzinho dessa dispensação, que foi quando o próprio Filho de Deus se manifestou. Esse era o auge do momento que a humanidade poderia viver e ver a glória de Deus. Preste bem atenção nisso que eu vou falar, vou repetir. O momento em que o Filho de Deus veio a essa terra, foi o momento em que a humanidade mais pôde ver a grandeza e ao mesmo tempo a simplicidade do Deus invisível, porque ele estava aqui em carne. O apóstolo João, ele descreve isso assim de uma forma tão bela, tão sublime. Eu estava lendo aqui ontem sobre João, não sei se eu vou conseguir ler aqui para vocês. Bem no começo, primeiro capítulo aqui de João, deixa eu abrir aqui para vocês e ler. João, o evangelista, descreve aqui no primeiro capítulo, quando ele diz assim: Evangelho segundo escreveu João. Ele diz assim, versículo 14:
aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Preste bem atenção nisso aqui. Tem gente que até hoje nunca viu a glória de Deus. Está tão cega, ignorante e arrogante às coisas dessa vida que ela não viu a glória de Deus até hoje. Ela não consegue olhar para o Cristo, para a história, para aquele que dividiu a história da humanidade entre antes e depois de Cristo, seja através da ciência, da história ou mesmo da Bíblia Sagrada. Ela não consegue ver. Mas para aqueles que são simples e têm a fé em Cristo Jesus, consegue ver a sua glória. E João escreveu dizendo: quando ele esteve em carne, a palavra que é o verbo vivo, que criou todas as coisas, se fez carne e viveu entre nós, foi nesse exato momento que nós vimos a glória de Deus. Meu irmão, os homens do passado tinham visto muitas maravilhas. Moisés foi um que lá na fenda da rocha ele conseguiu ver Deus passando por ele pelas costas. Ele viu a glória de Deus. Mas ninguém viu a glória de Deus como aqueles que andaram com Cristo, os discípulos, apóstolos e toda aquela sociedade e esses próprios líderes religiosos da época. A humanidade teve a oportunidade de ver Deus em carne nessa terra. Deus se manifestou em carne. E essa foi a maior manifestação de Deus, de humildade. Porque de poder, Deus já tinha manifestado no passado. Como eu falei aqui anteriormente, Deus resgatando o seu povo lá, humilhando o Faraó, a nação mais poderosa do mundo. Deixou o Egito humilhado. Enviou as 10 pragas, tirou o seu povo com um braço forte e poderoso. Lê a história, você vai ver o povo passando pelo meio do mar. Deus abrindo o mar. O povo passando a pé enxuto. Depois os exércitos de Faraó morreram afogados. Então, no passado, Deus invisível manifestou o seu poder e a sua glória, que nenhuma nação poderia se opor a ele, ao seu povo de Israel, aonde Israel passava, depois que Deus destruiu o Egito com as pragas, depois que Faraó foi humilhado, depois que Deus fez o que fez no Egito, que era a nação mais poderosa do mundo na época, todas as nações da terra, por onde ia passar Israel, temiam diante do Senhor e falavam: não mexe nesse povo aí não, que esse daí é o povo de Deus. O Deus que é chamado de Senhor, é o nome dele, Senhor. Nesse povo ninguém toca, meu irmão, porque o Egito caiu diante do Deus deles. Não toca nesse povo. As nações da terra tremiam diante dele. Mas o momento em que Deus manifestou a sua glória de forma mais sublime e extraordinária foi quando ele se fez carne. Foi quando ele veio aqui a essa terra como filho do homem. Por quê? Porque Deus, na sua grandeza, criador dos céus e da terra, já vou voltar lá para o texto que eu estava lendo, onde Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Agora, veja só, aquele que é Senhor dos céus e da terra agora estava em carne, em simplicidade. É disso que Jesus estava falando. Jesus estava dando graças, dizendo assim: eu te dou graças, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, quer dizer, que não creem em mim, que me rejeitam, que não conseguem me ver como filho de Deus, que não conseguem acreditar que eu sou o próprio Criador dos céus e da terra, mas revelar-te aos pequeninos, quer dizer, os pequeninos, os simples sim, conseguem me ver como filho de Deus, conseguem me aceitar, crer em mim, e que eu mesmo, eu aqui em carne, sou o Criador de todas as coisas, que eu sou o verbo vivo que se fez carne. Sim, Pai, ele diz, eu acabei de ler o versículo 25, lá de Mateus, 28, agora eu vou ler o 26. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Meu irmão, foi Deus quem quis assim. Você quer ver Deus? Você quer conhecer Deus? Seja simples. Humildade. Não, mas eu já avancei demais.
eu já estou no outro nível. Desce. Eu não estou dizendo para jogar fora os títulos, os diplomas. Eu não estou falando disso, não. Continue com teus títulos, com os teus diplomas, com tudo que você tem aí, posição. Só desce. Na humildade. Na simplicidade. E você vai ver Deus. Talvez você já até viu Ele. Como eu preguei aqui ainda agora, estava falando ainda agora. Você viu tantas maravilhas Deus fazendo na tua vida quando tu era mais simples. Tu era mais humilde, as coisas se manifestavam. Hoje não acontece mais, tu deixou a simplicidade. O problema não foi tu ter adquirido conhecimento e ter crescido na vida. O problema foi tu ter deixado a simplicidade. Ah, pastor, mas é tão difícil a gente crescer e levar a humildade com a gente. Agora você falou a verdade. É difícil. Pensa numa coisa difícil, a gente crescer, ter status, poder, dinheiro, conhecimento e levar a humildade junto. Isso é difícil demais. É simples, mas não é fácil. Como assim, pastor? É porque servir a Deus é simples, é só ter fé. Aí você vai se passar por doido, louco, vão te chamar de ignorante. Sabe? Vai ter gente que vai ter raiva de você. Aí quando você não quer ter essas coisas, você não quer que ninguém te chame de ignorante, você quer se passar por sabichão no meio dos outros. Não quer passar vergonha por causa da tua fé, aí você vai agradando os outros. Aí você vai perdendo a tua simplicidade. E é aí que você se perde em relação a Deus. É aí que você deixa de ver Deus, de conhecer a Deus. E você vai crescendo em conhecimento em tudo e quanto desse mundo, mas Deus vai ficando de lado. Você vai se tornando uma pessoa ignorante com relação às coisas de Deus. Aí Deus chega assim, simples para você. Simples, Deus chega simples. E você não conhece Deus. E você não consegue ver Deus, você rejeita Deus. Por quê? Porque Ele está tão simples. Meu irmão, Deus não vai deixar de ser simples. Tem tanta coisa agora vindo aqui, meu Deus do céu, não acho que eu não vou conseguir falar tanta coisa, tanta mensagem, tanta maravilha. O diabo, quando estava lá no céu, o anjo de luz, ele andava entre pedras preciosas. Ele olhou para Deus e falou assim, não é possível, eu posso ser maior do que Deus. E quis colocar o trono dele acima de Deus. Por que você acha, meu irmão, que o diabo, a criatura de Deus, que era um anjo de Deus, não era o diabo, era um anjo. O que você acha que fez com que o diabo se corrompesse daquela maneira, a ponto de ele querer se achar maior do que Deus? Foi a simplicidade de Deus. A arrogância nele fez com que ele achasse que ele era maior do que Deus. E ele confundiu, foi justamente isso, ele confundiu a simplicidade de Deus com o poder de Deus. Não é porque Deus era tão simples que ele não era mais poderoso. E foi aí que ele errou. E é onde muita gente erra e peca até hoje. Por ela se achar mais poderosa, ter mais dinheiro, ter mais condição do que os outros, aí ela olha para os simples, para as pessoas simples, e acha que pode humilhar, e acha que pode tapear, e acha que pode fazer as coisas com os outros. Você está entendendo como é que é? E é onde ela erra, é aí que ela erra. Porque quanto mais instruído, sábio, poderoso e conhecimento você tiver, mais é que você tem que lutar para garantir o direito dos simples. Aí é que você tem que ser uma pessoa honesta e justa para fazer o bem aos simples. E aí é que está a dificuldade. Aí é que está o problema. Porque a gente cresce, a gente quer ser alguma coisa e acha que pode ser mais esperto que os outros. Tirando os direitos, tocando no valor dos simples. E isso aborrece a Deus. Isso não agrada a Deus. Porque se tem uma coisa que Deus se agrada e Deus preza, é pela justiça, é pelo bem. E Ele não permite que toquem nos seus pequeninos. E aí João, voltando aqui rapidamente, quando ele, lá no versículo 14, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele disse assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, isso é extraordinário. O mundo viu Deus em carne. E foi o momento que Deus mais manifestou sua glória, porque a humanidade teve a oportunidade de ver não só o poder curador, libertador, Jesus andando sobre o mar,
mas viram a bondade, viram a misericórdia, viram um homem sendo perfeito em carne, não pecando, e praticando justiça e amor, dando exemplo para nós de como nós devemos ser. E João descreve muito bem isso, dizendo que os simples, os que têm fé, quando olham para Cristo, pegam a Bíblia e leem e vê a história de Cristo, é isso que nós vemos. Nós vemos a glória do unigênito do Pai. Nós vemos Deus aqui na terra dando oportunidade aos homens para se salvarem por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E aí, para continuar aqui o texto de Mateus, que eu li o versículo 25 e o 26, agora eu vou dar continuidade. A partir do versículo 27 diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aí Jesus continua falando, meu Pai, que é Deus, né? O Filho de Deus se relacionando com o Pai. Você sabia que esse relacionamento é o mesmo que o Pai quer ter conosco? Eu e você precisamos evoluir na simplicidade, na humildade, de tal maneira de nós nos relacionarmos com Deus dessa forma, entendendo que Cristo Jesus nos tornou filho de Deus. E uma vez que eu sou filho de Deus, é esse relacionamento que eu tenho que ter com Deus. De filho para pai. E ele para conosco, de pai para filho. Agora somos herdeiros da glória de Deus. Um dia nós vamos deixar essa carne aqui, essa matéria, tá? Essa matéria aqui, essa carne que a gente tá aqui, ó. Essa carne aqui, ó, vai pro pó. E nós vamos assumir uma natureza gloriosa, tal qual a de Cristo, quando ele ressuscitou. E vamos habitar com Deus para todo sempre nas mansões celestiais. Por enquanto, o nosso relacionamento com Deus aqui na terra é de filho para pai. Meu Deus do céu, o tempo já passou, gente. Deixa eu terminar aqui. E ele disse aqui, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Isso aqui é interessante, ó. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então tem um detalhe muito importante aqui. Não é qualquer pessoa que vai conhecer o Pai. Tem muita gente que diz assim: eu conheço a Deus. Ele conhece a Deus religiosamente falando. Pela história, por alguém que falou. Mas conhecer o Pai, ou conhecer a Deus como Pai, e se relacionar com Deus como Pai, aí, meu irmão, só quem Jesus quiser revelar. E como assim, pastor? Só quem olhar para Cristo e crer nele como Filho de Deus. Se eu conseguir olhar para Cristo e você, e ver ele como Filho de Deus, como eu acabei de falar, que veio a essa terra, unigênito do Pai, e esteve aqui em glória, em majestade, em simplicidade, e crermos nisso, se eu crer plenamente dessa maneira, no Cristo, no Filho de Deus, que esteve em carne aqui na terra, honrando ao Pai, aí eu consigo ter esse relacionamento com Deus, tal qual o seu Filho também teve. Ou seja, da mesma maneira que Cristo em carne se relacionou com Deus, com o seu Pai, eu e você também, pela fé em Cristo, no Filho de Deus, conseguimos também nos relacionar com Deus como Pai. E porque recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós, ele nos leva até a presença de Deus e clama em nós dizendo: Abba, Pai, e chama o Pai de Paizinho, porque o Espírito Santo que está em nós nos une com o Espírito de Cristo. E nós temos a mente de Cristo, nós temos os mesmos pensamentos que Ele. Então, nós somos aceitos por Deus como filhos. Agora, quem não tem o Espírito Santo, quem conhece a Deus só de ouvir falar, religiosamente falando, esse aí está longe de ser filho de Deus. Como assim, pastor? Olha aí, ó, os judeus aqui, olha os sacerdotes rejeitando Jesus, olha aí os líderes religiosos daquela época. E olha o quanto que eles estavam distantes de Deus, porque rejeitavam o próprio Filho de Deus. Eram religiosos, mas estavam muito longe de se relacionar com Deus como Pai, da forma que Jesus estava falando.
E eu não estou pregando coisa estranha aqui não, estou pregando o evangelho. Tá? E para finalizar, diz: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, já passou, foi do tempo aqui, me perdoe. Que Deus em Cristo abençoe. Peço perdão ao pessoal da rádio aqui na equipe, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela vai tocar o teu coração, foi pela direção de Deus. Hoje veio muitas coisas, muita mensagem de Deus aqui. Quando a gente está em jejum, em consagração, é algo extraordinário que acontece. E eu creio que Deus vai te abençoar. Pega esse áudio, compartilha com outras pessoas. Pega esse vídeo no YouTube, manda para outras pessoas. Que Deus abençoe. Obrigado você que nos assistiu pela TV Liberdade 23.1, quem nos ouviu pela Rádio Liberdade FM e Rádio Líder. Obrigado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.